Bem, boa noite, prezados senhores e senhoras. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à organização e à comissão científica desse evento pelo empenho e pela dedicação em promovê-lo e agradecer imensamente a oportunidade da participação. Os meus sinceros agradecimentos também aos palestrantes, aos companheiros de exposição, que, com grande generosidade, vêm compartilhando seus conhecimentos, suas ideias, seus ideais, o que muito me alegra e muito me acrescenta enquanto profissional e enquanto cidadã do mundo. Bem, como já dito, eu me chamo Carolina Madeira, eu vou apresentar o trabalho Responsabilidade Social da Empresa e Advento do Quarto Setor, que foi escrito em coautoria com Vivian Rodrigues Madeira da Costa e Diogo Luiz Chagas Santos. Bem, para entender o quarto setor, primeiramente é necessária uma breve introdução sobre os setores da economia. A tradicional classificação dos setores da economia agrupa as instituições de acordo com algumas características elementares. No primeiro setor, encontramos as instituições governamentais. São instituições criadas pelo poder público para o desempenho das suas funções. O segundo setor está reservado às empresas baseadas no tradicional modelo capitalista de obtenção de lucros, as instituições que formam o que o nosso ideário coletivo vê como uma empresa. E, enquanto isso, no terceiro setor estão as instituições que não se enquadram no modelo tradicional de empresa, tampouco são instituições governamentais. Elas estão agrupadas no terceiro setor, formadas por instituições que estão voltadas para o benefício social. Então, nesse setor, normalmente encontramos associações sem fins lucrativos, fundações, organizações não governamentais. No quarto setor, que é um conceito novo da economia, estão agrupadas as instituições que aglutinam funções específicas dos outros setores da economia. Essas empresas, essas instituições e modelos de comércio, de negócio, que estão inseridas no quarto setor, elas buscam alcançar o êxito financeiro, como as empresas que vemos tradicionalmente, mas elas, simultaneamente, buscam benefício social. Elas integram, dentro da sua própria essência, determinadas funções sociais que o governo ou as instituições civis não estão conseguindo atender. Assim, essas instituições contribuem para a criação de uma economia mais próspera, uma sociedade mais justa, com modelos de produção sustentáveis. O quarto setor se estrutura, então, a partir de novos paradigmas, renovando o que até então era entendido por função social da empresa. E esses novos paradigmas estão diretamente correlacionados com os preceitos e os princípios dos direitos humanos. As empresas do quarto setor, elas integram os seus objetivos de atendimento às demandas sociais dentro do seu modelo de negócio e cumprem, assim, várias funções que, como já disse, os governos ou as entidades civis não estão conseguindo atender satisfatoriamente. E surgem os novos modelos de mercado que buscam a rentabilidade, mas, ao mesmo tempo, buscam suprir demandas sociais. A ideia de conjugar rentabilidade e contribuição social parece uma coisa muito nova, mas, desde 2009, o assunto já vem sendo estudado no meio acadêmico e com algumas publicações importantes, sobretudo nos Estados Unidos. Mas, aqui, no espaço ibero-americano, as produções acadêmicas ainda são bastante escassas. Por isso, tivemos a ideia de produzir esse material. E, nesse ponto, é importante reconhecer os esforços da Secretaria-Geral Ibero-Americana, CEGIB, que está sediada na Espanha, em Madrid, e é um organismo internacional. E, entre os seus projetos, há um projeto ligado ao quarto setor que busca estimular e desenvolver esse modelo de economia justa e sustentável no espaço ibero-americano. A atuação da Secretaria contribui para a difusão e a promoção desse novo modelo através do mapeamento de empresas que se adequam a esse setor, promovendo um diálogo institucional entre as empresas e os entes governamentais, a criação de projetos de lei que possam adequar os aspectos referentes a esse tipo de empresa, incluindo incentivos tributários e coisas desse nível. O projeto da CEGIB se estrutura com a colaboração do Foro Econômico Mundial e de outros atores internacionais. E, como eu já mencionei, o quarto setor se estrutura, então, a partir desses novos paradigmas, renovando o que até então era conhecido como ética empresarial e função social da empresa. A afirmação de novos conceitos fundamentais para a transformação dos processos produtivos, criando um mundo mais integrado, com negócios e instituições que se desenvolvam de forma sustentável e justa, onde todos os integrantes da cadeia de produção são respeitados e justamente remunerados.
Nesse âmbito, perpassam vários conceitos que são novos, como economia justa, economia solidária, desenvolvimento sustentável, ciclos de produção local e uma série de outros elementos inovadores que estão em encontro prático com os princípios dos direitos humanos. Essa nova lógica empresarial, nessa nova lógica, as atuações econômicas elas devem preocupar-se não somente com as normativas específicas da atividade empresarial, não somente com a obtenção de lucro, mas com uma contribuição para o desenvolvimento de todos os envolvidos na cadeia produtiva, a partir de um conceito que substitui a lógica de exploração, simplesmente, para a obtenção de lucros, por um pensamento de crescimento conjunto e colaborativo. Há preocupação com as condições de trabalho dos empregados, para que elas sejam verdadeiramente dignas, há preocupação com o cumprimento das leis trabalhistas, há preocupação com as justas remunerações, com o tratamento igualitário, com a diminuição da disparidade entre o lucro empresarial e o salário dos empregados. Além disso, os fornecedores também são fruto de preocupação para que sejam respeitados, tenham atenção a um preço justo na mercadoria que é a matéria-prima na produção. Há também a preocupação com o consumidor final, para que os produtos e os serviços ofertados possam respeitar a saúde e os direitos do consumidor. Esse pensamento clássico, que nos leva a entender que a ética empresarial é simplesmente respeitar as disposições normativas e que, cumprindo as diretrizes, as empresas estariam atendendo aos preceitos de ética e da função social da empresa, ela não é mais o bastante. Há uma nova lógica de produção e uma nova lógica de consumo. O valor agregado a esses produtos, cuja produção respeita os padrões éticos e vem atender exatamente uma demanda de um público mais consciente, que quer saber o que está consumindo, como isso foi produzido, quais os impactos ambientais que a produção desse produto ocasionou no meio ambiente e se ele foi produzido em uma cadeia de economia justa. Assim, nesse novo e complexo contexto, para atuar com ética e para chegar ao cumprimento das funções sociais, as empresas devem respeitar esses preceitos legais, mas também atender essas demandas e as necessidades do meio em que elas estão inseridas, promovendo um desenvolvimento e não simplesmente uma mera exploração de todos os envolvidos na cadeia produtiva e produzindo de maneira sustentável. A conjuntura social e econômica vivenciada no espaço ibero-americano nos leva a observar que esses sistemas econômicos e esses modelos de organização ainda precisam ser fomentados. Precisamos de uma remodelação dos nossos sistemas econômicos, porque ainda vemos muitas estruturas empresariais que se desenvolvem de acordo com o pensamento do século XIX e do início do século XX, onde a limitação de matérias-primas, a contaminação dos recursos, a escassez dos recursos naturais, simplesmente não eram consideradas. Temas como a mudança climática, os direitos humanos, direitos laborais, o direito dos consumidores, globalização, esses temas foram entrando em pauta ao longo do século XX, mas ainda vemos um longo caminho até a efetivação desses ideais. É forçoso reconhecer que o capitalismo moderno produziu e tem produzido prosperidade, melhorando a qualidade de vida de milhares de pessoas. Elevaram-se as noções de bem-estar social e se criaram estruturas coletivas sem precedentes na nossa história. Mas, paradoxalmente, são esses mesmos modelos que nos conduzem hoje a desafios econômicos e sociais e meioambientais complexos de difícil resolução. Esses desafios têm, em uma última análise, uma grande causa comum. As empresas tradicionais, elas são sustentadas por ideologias e ações setorizadas e autocentradas. Mesmo que se alcançassem objetivos em macroescala, o papel principal e a intenção primordial era favorecer um grupo específico sem a preocupação com as consequências ou as condições desfavoráveis fora do ciclo de interesse. Com esses novos paradigmas, para uma nova função social da empresa, se busca exatamente uma atuação econômica que vislumbre e atenda às necessidades de todos os envolvidos na cadeia produtiva e também esteja atenta aos entornos sociais e meioambientais com colaboração e sustentabilidade.
Observa-se que esse movimento já existe, tem ideologias reais, tem objetivos possíveis, mas a mudança está em marcha. Precisamos apoiá-la, fomentá-la, para que o ambiente jurídico e econômico permita o desenvolvimento desse tipo de empresa. Bem, por fim, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de participação, felicitá-los pela promoção desse evento. Saudações a todos e todas. Muito obrigada.